Uma boa noite a todos que estão aqui, todos. Padre, gostaria de agradecer a confiança. Meu nome é Marco Antônio e sirvo nessa comunidade de Santo Antônio há muitos anos. Sou filho da Márcia e do Marco, tenho 27 anos, sou escravo de Jesus por meio de Maria e sirvo na missão 4 Estações. E hoje eu quero trazer uma reflexão. Pode deixar aqui. Gostaria de trazer uma reflexão para que nós nos coloquemos diante de Jesus nesse momento, para que nós possamos saber qual é o nosso lugar, qual o lugar que nós ocupamos diante de Jesus hoje, quando Ele nos diz que está para ser crucificado. Os 12 discípulos, eles representam as 12 tribos de Israel, que representa o povo de Deus. Se no domingo nós vemos duas faces de um povo, primeiro, um povo que erguia ramos e clamava Hosana nas alturas, mas também vemos o povo que clamava crucifica-o. Ontem nós vimos uma mulher que se entregou em toda a sua intimidade para Jesus Cristo, mas também presenciamos aquele que manteve as aparências e que o seu coração estava voltado à idolatria do dinheiro. E não diferente hoje, nós nos encontramos diante de duas realidades, de dois lados, duas escolhas. E para falar dessas duas escolhas, temos 3 personagens muito importantes. Primeiro, temos o apóstolo João, o discípulo amado, que se colocou ao lado de Jesus, que se colocou encostando a sua cabeça no peito de Jesus. Temos também o discípulo que é o traidor, que mesmo com a comoção de Jesus não abriu o seu coração. E temos um personagem que ainda não se achou, que apesar da sua certeza e com todo respeito a São Pedro, que sabe que eu amo muito ele, com uma certa arrogância. E primeiro eu quero falar de São Pedro. E para começar a falar de São Pedro nessa passagem, eu quero me voltar à primeira leitura, aonde Deus diz o seguinte: Tu és o meu servo, desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Em outras palavras, Deus te conhece. Deus, Ele sabe o que se passa no seu coração. E não adianta a gente manter uma postura diante de Deus e diante da comunidade, porque Deus, Ele sabe o que se passa no nosso coração. Ele nos fez. E aqui nós vemos a rocha ainda em construção. E como a construção de Pedro foi lenta, e como ela foi detalhadamente quase que acompanhada durante todo o Evangelho. Porque se a gente for pensar na rocha, na matéria da rocha, ela demora um tempo para se formar, para juntar os elementos físicos da terra, todos os acidentes naturais, até que ela se forme como uma pedra sólida, invencível. E esse é o nosso São Pedro. Mas ele ainda estava com
algumas deformações na sua constituição, Pedro ainda não compreendera totalmente o que representava o sacrifício de Jesus. Ele sabia, mas ainda não compreendia. Tanto que nessa cena, Pedro impetuoso, Pedro agitado, se levanta e fala: Jesus, eu vou com o Senhor até a morte, eu morrerei por ti. E aqui cabe a reflexão primeira: eu morreria por Cristo hoje, 30 de março de 2021. Eu realmente morreria por Cristo? Deus prescruta os corações. E Jesus, ao ver o seu filho amado também, Pedro, ele teve que dar um golpe nessa tua autoestima, porque é ali, Pedro, ele tem eu tenho uma identificação com Pedro, que é o aprender errando. Não sei se alguém mais se identifica, mas Pedro já recebe uma notícia dessa: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E o resto da história a gente sabe. Nós não podemos ter essa atitude prepotente. Nós temos que nos conhecer, saber quem nós somos diante do crucificado, quem nós somos diante da nossa fé, essa fé que nós professamos. O nosso coração está realmente todo em Cristo. Pedro, nós sabemos que ainda não era o caso dele, pois quando foi confrontado pela comunidade, pelos acusadores, ele negou Jesus 3 vezes. Ou seja, ele ainda amava mais a si próprio. Mas a história dele está escrita, nós sabemos que ele teve a sua oportunidade de se redimir, e aí sim, se formar naquele rochedo invencível, a pedra sobre a qual foi fundada a nossa igreja. Mas o nosso tempo é hoje. A nossa história ainda não foi escrita. Então, quando Jesus fala que eu serei crucificado, quando Jesus te convida a participar da paixão, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou aquele que vai seguir Jesus até os pés da cruz? Ou eu vou confiar nas minhas próprias forças, sem deixar que o Espírito me leve? Porque em alguns momentos eu sei que eu sou bom, eu sei que eu sou autossuficiente, então eu vou me deixar levar por isso. Mas Satanás precisa de apenas uma pequena abertura na sua autossuficiência, na sua arrogância, mesmo que leve, mesmo que passageira, para entrar no teu coração. Porque Pedro, ao ver João, hoje, Pedro, ao ver João e ao ver Judas, eu vejo os 2 únicos caminhos possíveis, porque não existe um meio termo, e eu não posso deixar o meu coração suscetível à obra de Satanás, porque bastou que Judas desse uma brecha para Satanás. E olha só, de novo voltando aqui na primeira leitura, Deus disse: não basta seres meu servo,
não basta se dizer apóstolo de Cristo, não basta se dizer servo da missão, não basta se dizer ministro da Eucaristia, não basta se dizer um pregador, não basta, você tem que ser de Deus. Aonde o seu coração está voltado? Judas estava lá. Judas viu os prodígios de Jesus de perto. Judas foi escolhido entre os 12. Judas era um dos amigos de Jesus. E quando eu vejo no Evangelho que Jesus se comoveu, ficou profundamente comovido e testemunhou que um de vós eu vou usar uma palavra que ela deve ficar no nosso imaginário, que é a traição. Porque nós temos aqui o fiel e o traidor. Porque quando Jesus fala para os seus, e um dos seus não é o que diz ser, é traição. E Jesus ficou profundamente comovido ao ver que Judas, mesmo caminhando, mesmo com 3 anos de convivência com o próprio Deus, não abriu o seu coração. O amor que tanto Jesus ensinou para Judas não passou de uma ideia, não passou de um ensinamento frio, não passou de uma simples catequese sem a vivência, sem a entrega. E hoje Jesus diz para nós, hoje Jesus está sentado com os apóstolos e com os discípulos. Então ou você é fiel ou você é traidor. É duro isso, mas não é mais duro do que a cruz que Ele mesmo enfrentou por cada um de nós. E por último, nós temos o apóstolo que compreendeu, o apóstolo que aproveitou os últimos momentos não para gritar quem ele era, o apóstolo que ele era, mas para aproveitar e se unir a Jesus de uma forma que nem a morte o separará. Lembra no evangelho de ontem, quando Judas quis repreender? Não me recordo se foi Judas ou outro apóstolo, mas que repreender a mulher por estar gastando tudo aquilo, por estar aos pés de Jesus, ocupando o tempo de Jesus, entregando a sua intimidade para Jesus. E Jesus disse: eu não estarei aqui por muito tempo. Enquanto eu ainda estou aqui, é o tempo de me amar, de me adorar e de se entregar. E João entendeu. João entendeu. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. E foi esta a verdade que João compreendeu, a verdade que sustentou João seguindo a sua mãe Maria até os pés da cruz. Não haviam muitos junto com Jesus no seu momento mais trágico, no ápice da paixão. Apenas se encontrava Maria Madalena
João. E a verdade não é que João amava Jesus, mas sim que ele compreendeu que Jesus o amava. E ele diz estas palavras: a quem Jesus amava. E é essa confiança de que Deus me ama. E que Deus me ama de que modo? Ao modo de morrer por mim. É esta a verdade que vai me sustentar além da morte. Porque Jesus me ama de um modo que depois nós vemos São Paulo dizer que nem a morte vai separar. Nem a morte. Então, quando eu imagino essa cena, e quando eu imagino João recostado, descansando, aproveitando a presença de Jesus, a única coisa que eu me cobro é amar mais do que eu já amo Jesus, e aproveitar o hoje para amar. Aqui, como Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem. É agora. Esse é o nosso tempo. É aqui que a liturgia da igreja nos traz. Jesus anunciou: eu serei morto e crucificado. Quem irá comigo? A nossa resposta não precisa ser igual a de Pedro, mas pode ser igual a de João, sem nenhuma palavra, sem nenhuma exortação, apenas uma entrega, a entrega do meu ser para Jesus agora. Por quê? Não porque eu amo, porque o meu amor é imperfeito, mas porque o perfeito, o próprio amor, me ama. E que Nossa Senhora, aquela que foi ao encontro de Jesus, aquela que também sacrificou o seu Filho, nos ensine a amar Jesus. Nos ensine a doar nossa vida por Jesus. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.